Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao curso de formação sobre o Programa de Gestão de Demandas do Governo do Estado. Nesse terceiro módulo, nos aprofundaremos um pouco mais sobre as novas estruturas de gestão existentes em meio à nova realidade de trabalho vivenciada por todos nós. No módulo de hoje, traremos a busca pelo equilíbrio entre a adaptação às novas mudanças e o olhar para a eficiência. Abordaremos ainda a importância do alinhamento da missão, visão e valores da organização e falaremos também sobre processos. A busca pelo equilíbrio, mudanças versus eficiência. As novas estruturas de gestão surgem em meio a um cenário de mudança na prática de trabalho tradicional e visa alcançar uma prática mais eficiente. Mas para isso, buscamos um ponto de equilíbrio em conjunto entre as necessidades e interesses do governo, do cidadão, da sociedade e dos órgãos da administração pública. Alinhamento entre missão, visão e valores da organização. Muito se ouve falar sobre missão, visão e valores de uma organização, não é mesmo? Mas afinal, o que significa cada um desses termos? Bom, antes de mais nada, é importante termos em mente que a missão, a visão e os valores são elementos intrínsecos e essenciais para a existência de uma organização. Os valores podem ser compreendidos como sendo os princípios norteadores de todas as ações da organização. A missão reflete o motivo da existência da organização, ou seja, a sua principal razão de ser. Ao passo que a visão é o foco para o desenvolvimento futuro dessa organização, para onde ela gostaria de caminhar e ser impulsionada. Comumente, os projetos e processos realizados em uma organização possuem recursos limitados e bem restritos. A gestão de processos tem como objetivo central a coordenação desses recursos, junto com os demais componentes de uma organização, para norteá-la em direção ao sucesso. Vamos entender um pouco mais sobre os processos? Mas afinal, o que são processos? Bom, os processos podem ser facilmente compreendidos como sendo sequências de atividades. E as atividades, por sua vez, podem ser compreendidas como sequências de tarefas. Vamos conhecer melhor as etapas de um processo? Observando com atenção o fluxograma da tela, podemos identificar 3 momentos distintos: as entradas, o processo em si e a saída. A entrada é constituída por elementos necessários para a existência do processo. Por exemplo, a matéria-prima, os serviços, as informações, dentre outros. O processo é a sequência de atividades, ilustrado nesse exemplo como as pessoas que utilizam os materiais, visando atender às necessidades de um cliente em potencial. E como saída, ou seja, como resultado desse processo, temos a produção de produtos e serviços. Os processos podem ser classificados como simples, complexos, primários, secundários, industriais e administrativos. Os processos simples, como o próprio nome diz, têm um caráter simplificado, envolvendo uma sequência de poucas atividades para sua constituição. Ao passo que os processos complexos envolvem um grande volume de atividades. Já o processo primário é aquele que é ligado à produção de um produto final que a empresa tem como objetivo entregar aos seus clientes. O processo secundário, por sua vez, também é conhecido como processo de suporte e dá apoio para a existência dos processos primários. Os processos industriais são aqueles que resultam em bens e serviços para a empresa, ao passo que os processos administrativos, por sua vez, são aqueles que apoiam os processos industriais ou outros processos administrativos em sua essência. Aqui trouxemos um fluxograma para contextualizarmos a reunião e decomposição de processos.
O fluxograma é uma representação gráfica através de símbolos que auxiliam no mapeamento de diversas etapas de um processo de forma a organizá-las em uma sequência lógica. Na figura mais externa, temos a representação de um macroprocesso, ou seja, o grande conjunto de processos cuja operação tem um forte impacto na organização. Logo mais abaixo, temos a representação de um processo, organizado a partir de divisões de um todo e seguindo objetivos e linhas funcionais. Os processos recebem entradas e geram saídas. Na sequência, temos os subprocessos, que são grupos de atividades da organização envolvendo um ou mais departamentos. Por sua vez, também temos as atividades ou tarefas, que é o trabalho atribuído e executado por um departamento ou uma pessoa específica. O processo produtivo é o resultado lógico da combinação harmônica desses vários elementos mencionados no último slide. Aqui é possível identificarmos a visão geral e ampla do macroprocesso e um exemplo prático para sua melhor visualização. Então, para o macroprocesso produtivo, temos como processos o processo de fabricação e a produção. Como subprocesso, a usinagem, a montagem e a pintura do produto. Nesse fluxo, também é possível identificarmos como atividades o corte, a furação e o acabamento, e como tarefas, a preparação, a programação e o acompanhamento. Vamos entender melhor com exemplos práticos? Identificamos uma série de atividades da rotina de gestão e as suas respectivas entregas. No primeiro exemplo, temos a atividade de acompanhamento de e-mail institucional e, como resultado dessa atividade, as respostas e os encaminhamentos necessários a esses e-mails recebidos. Já no segundo exemplo, temos como atividade a participação em comissões e, como entrega, resultado dessa atividade, a produção de relatórios, a participação em reuniões e possíveis convocações. Para os demais exemplos, traremos atividades como a elaboração de um parecer técnico para a área de gestão de pessoas. E essa atividade resulta no parecer final elaborado. Vamos entender o passo a passo de uma atividade juntos? Bom, a atividade pode ser facilmente compreendida ao respondermos a seguinte pergunta: o que devemos fazer? Nesse exemplo, realizaremos o acompanhamento do e-mail institucional. E quais são as tarefas relacionadas para a realização dessa atividade? Bom, para identificarmos isso, é necessário respondermos a outra pergunta: como devemos fazer? E aí sim, conseguimos identificar que as nossas tarefas serão acessar o endereço de e-mail no navegador, fazer o login do usuário, ler o e-mail e redigir uma resposta ou realizar o encaminhamento. E como entrega resultante desse fluxo, temos as respostas produzidas e os encaminhamentos aos e-mails recebidos. Agora que você já entendeu melhor sobre o tema, vamos colocar em prática e revisar os principais conceitos abordados? Pause esse vídeo, pegue papel e caneta e responda as seguintes perguntas. O que você entende por missão, valores e visão de uma organização? O que é um processo? Traga alguns exemplos de processos comuns na sua rotina. De que maneira um processo pode se reunir e se decompor? Qual a diferença entre atividade e tarefa? Cite um exemplo de atividade da sua rotina de trabalho e informe quais as tarefas necessárias para a sua execução. Se você deseja se aprofundar ainda mais no tema, sugerimos a leitura dos seguintes materiais de apoio. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo módulo.